Olá, tudo bem? Meu nome é Cida, sou advogado. Nós estamos aí numa série sobre casamento. Nós começamos falando sobre quem pode, quem não se pode casar, das cláusulas suspensivas e impeditivas do casamento. Depois falamos aí sobre os regimes de casamento, os regimes de bens dentro do casamento. Nós já falamos sobre o regime de comunhão parcial, sobre o regime de comunhão universal, sobre o regime de participação final dos aquestos, e agora vamos falar sobre o quarto e último regime previsto na legislação, que é o regime de separação de bens. Ele está previsto lá no artigo 1687. E qual é a regra aqui nesse regime? Os bens são separados, cada um tem seu patrimônio, né? O marido tem um patrimônio, a esposa tem outro patrimônio e administram esse patrimônio de forma separada, ok? Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo a estipulação encontrada no pacto antinupcial. O regime de separação de bens ele exige um pacto antinupcial. Quem escolhe esse regime tem que fazer um pacto antinupcial antes do casamento, ok? E aí nesse pacto vai falar como que vai ser feita essa administração desses bens aí, o sustento da casa, se cada um vai contribuir com um percentual, como que é feito esse percentual, se um vai contribuir com um percentual maior, outro com um percentual menor, se vai ser meio a meio, isso é estabelecido aí dentro do pacto antinupcial, ok? Uma outra curiosidade dentro desse regime é que ele é obrigatório em alguns casos. É, é, ele é obrigatório para os maiores de 70 anos, né? A pessoa com mais de 70 anos, quando vai se casar, tem que ser obrigatoriamente pelo regime de separação de bens. Existem alguns questionamentos aí, porque a pessoa acima de 70 anos ela tem a administração livre dos seus bens. A pessoa está lúcida, não tem nenhuma curatela. Administração livre dos bens, por que não poder escolher o seu regime de casamento? Né? Existe aí um embate em torno disso aí. Mas, por hora, a legislação prevê que, sim, as pessoas acima de 70 anos, para se casarem, precisam de ser nesse regime de separação de bens. E as pessoas que também tiverem dentro das causas suspensivas, lá do artigo 1523, né, nós falamos lá no primeiro vídeo dessa série, sobre o artigo 1521, que não pode casar, 1523, que não deve casar. Então, essas pessoas que não devem casar, devido a algum problema aí, algumas questões patrimoniais pendentes, caso elas resolvam casar, caso elas queiram casar antes de resolver essa situação, elas podem casar desde que sejam obrigatoriamente no regime de separação de bens, certo? E os menores de idade, nós falamos sobre os menores de idade lá, os menores de 18 e maiores de 16 que podem casar caso haja autorização dos pais. Se um dos pais não autorizar, o pai autoriza e a mãe não autoriza, a mãe autoriza e o pai não autoriza. Precisa aí de um suplemento judicial. O juiz vai precisar de autorizar esse casamento, então vai precisar de um suplemento judicial. Nesse caso aí, o menor também vai ter que se casar no regime de separação de bens. Lembrando que os regimes de comunhão de bens, eles podem ser alterados ao longo do casamento, né? Você casou com um determinado regime, você pode alterar desde que seja provado que não há uma fraude contra credores, você não está tentando aí prejudicar direito de terceiros, você pode sim alterar o seu regime de comunhão, seja qual for, do regime de comunhão parcial para universal, para separação, do regime de separação para comunhão universal ou comunhão parcial, é possível sim alterar o regime de comunhão de bens dentro do casamento. Só que essas pessoas que que precisam do suprimento judicial não podem alterar, né? A pessoa que é curatelada, né? Ela não pode alterar porque ela precisa aí de um suprimento, ela precisa aí de um auxílio, né? Mas cessando essa curatela, pode sim alterar o regime, cessando a necessidade desse suprimento judicial aí, ela tendo aí sua vida civil plena, ela pode sim alterar o regime. Os maiores de 70 anos não podem, regime de separação de bens, né? Casou com mais de 70 anos, é regime de separação de bens, ok?